Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início aqui à nossa programação da semana, conversando, né, e trazendo aqui sobre vários temas, né, de extrema importância, né, para o nosso contexto atual, para o nosso contexto político, né, para a nossa conjuntura política, econômica, né, e para entender também a crise que o Brasil está passando. E uma dessas coisas que a gente precisa conversar, né, obviamente, sobre um acontecimento histórico aí para o Brasil, que foi a ditadura militar, e as consequências, né, disso para os dias atuais. E aí eu acho que é importante conversar aí com a Comissão da Verdade, né, que há muito tempo realiza aí um trabalho, né, de extrema importância. E para falar sobre isso, convidei a Rita, né, que faz parte aí dessa comissão. Então, Rita, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Rita Sipaí, eu sou advogada, eu sou cearense, moro em São Paulo há muito tempo, desde 64, e a vinda para São Paulo foi exatamente por conta do golpe civil-militar, que eu morava em Fortaleza, era estudante, participava da União Nacional dos Estudantes, e tinha uma vida, enfim, um projeto de continuar em Fortaleza, no Ceará. Eu nunca pensei em vir morar no sul do país. No entanto, com o golpe de 1964, a repressão no Nordeste ela foi grande. No Recife, onde eu estava naquele momento, ela foi muito maior do que nas cidades do Sul, que era um governo popular, o governo do Miguel Arraes. Então havia vamos dizer, um momento no Brasil vivia um momento importante, no Recife também existia. Miguel Arraes era uma pessoa que tinha uma visão de transformar o país, né, de transformar o país numa sociedade mais justa. Então havia em Pernambuco havia um movimento também de esquerda muito forte. Era um local das ligas camponesas, quer dizer, havia no campo havia uma movimentação, uma mobilização dos camponeses para, inclusive, apoiando as reformas do governo que nós tínhamos no tempo, do senhor Jean Goulart, né, do presidente João Goulart. Então, tudo isso, para mim, foi muito importante, ter nascido no Nordeste, ter sido, enfim, ter vivenciado uma realidade, né, de uma realidade tanto no movimento estudantil quanto depois já no outro movimento de muito compromisso com a transformação do país. Nós éramos pessoas que somos pessoas até hoje, né, que estivemos sempre, eu digo somos porque estou falando de uma geração nesse momento, mas eu me integro nessa geração, que esteve sempre pensando na realidade do país, é uma realidade de naquele momento e hoje continua sendo muito grave também, e que exigia graves transformações sociais e políticas, né? Então, eu participei, enquanto estudante da União Nacional dos Estudantes, eu era responsável no Ceará pelo trabalho da União Nacional dos Estudantes, trabalho de mobilização e de consciência política nossa, universitários. Eu fazia direito. Enfim, é um pouco isso que eu tenho a dizer sobre. Depois vim por que eu vim para São Paulo? Porque meu ex-marido era presidente da Associação de Servidores da Sudene, lá no Recife. E com o golpe, ele também foi perseguido, foi preso e ele teve que sair do Recife. Em lugar de sair para fora do país, a gente resolveu morar em São Paulo. Então é isso aí, um pouco dessa história minha.
Maravilha, Rita. Rita, então vamos aí para a primeira pergunta, né? Uma coisa que eu acho que é importante aí, no trabalho da comissão, né, que vocês fazem, né, é a questão da memória, né, de sempre lembrar o que aconteceu naquele momento histórico, naquele período Certo. histórico. Qual que é a importância que você vê em relação disso, de trabalhar com a questão da memória, né, das pessoas, de lembrar o que foi aquele período histórico? Eu esqueci de falar, eu vou acrescentar, né, que eu tive uma vida profissional em São Paulo e trabalhando na área do serviço público, então eu trabalhei muito tempo na Prefeitura Municipal de São Paulo. Depois, quando eu me aposentei, eu passei a trabalhar no escritório de advocacia, e aí esse escritório de advocacia e a participação política que eu tinha, né, me propiciaram um convite da Comissão de Anistia para integrar o conselho da Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia, ela funcionava quando eu iniciei na Comissão de Anistia em 2009. E a Comissão de Anistia ela tem como responsabilidade legal avaliar pedidos de pessoas que foram perseguidas políticas, né? Pessoas que tiveram, a partir de 64, aliás, a comissão julga desde 46, mas principalmente a partir de 64, pessoas contra as quais se cometeram vários atos de sessão. E na comissão de anistia, um dos objetivos da comissão de anistia é pensar exatamente isso, pensar a questão de como a sociedade brasileira, né, toma conhecimento dessa realidade e dos efeitos do golpe civil-militar de 64. Por quê? Porque os militares, eles, desde que eles assumiram o poder, eles têm como fundamento a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, ela é uma doutrina, ela é inspirada numa doutrina que entende que toda pessoa que pensa diferente, que não pensa como eles militares, ela é uma pessoa, ele é um inimigo. Eles têm como inimigo mesmo, né? Então, essa questão da segurança, dessa doutrina de lei de segurança nacional, criou na sociedade, ela foi responsável na sociedade por tudo que eles cometeram de violência e repressão, né? Então, a comissão ela vai tratar exatamente disso. E uma preocupação, um dos projetos da comissão eram as clínicas do testemunho. O que é a clínica de testemunho? A clínica do testemunho era um espaço onde as pessoas que pediam, que tinham seus requerimentos avaliados, né? Se elas sentissem necessidade, e muitas vezes ela sentia, porque quando ela ia para o dia da avaliação, ela ainda não tinha falado sobre o que ocorreu no passado, então ela precisava ter um espaço onde ela pudesse falar sobre o que tinha acontecido com ela, porque muitas vezes eles foram perseguidos, presos, alguns foram presos, outros não, e alguns mesmo foram torturados. E a tortura, ela deixa marca muito profundas nas pessoas, e muitas vezes ela causa o silêncio também, as pessoas não falam sobre esse momento de violência. Então, a comissão achava importante, e era necessário, além da reparação econômica, mais essa possibilidade das pessoas entenderem o seu passado. E aí eu entro na questão da memória. Essa memória do passado, os militares sempre quiseram apagar essa memória do passado. E com isso, por isso é que a sociedade brasileira, durante muito tempo, ela não tomou conhecimento do que aconteceu em 1964 no Brasil. E até 1985 havia um silêncio. E esse silêncio, era uma política, não era simplesmente as coisas deixaram de ser comentadas. Não, havia uma deliberação, portanto, uma intenção de que não se falasse e não se conhecesse esse passado de violência. Então, isso
acabou fazendo com que as pessoas também não se reportassem ao passado delas e ao passado do país. No entanto, é fundamental para a construção de uma sociedade que as pessoas tenham o direito a lembrar, o direito à memória, que é exatamente se apropriar desse passado. Se apropriar desse passado e da experiência que ela viveu desse passado. Então, a memória, ela está ligada muito diretamente à questão da verdade também e da justiça. Se os militares tentavam encobrir essa realidade, não falar, tinha uma política deliberada de não falar sobre essa realidade, eles contavam uma outra história. Eles contavam a história de que não tinha acontecido o golpe, de que o que eles fizeram foi uma revolução, de que eles tinham a intenção, né, de transformar o país numa sociedade que não aceitasse o socialismo e o comunismo. Quer dizer, uma outra forma de nação, de poder. Então, isso fez com que essa memória oficial da ditadura prevalecesse muito tempo, o que acabou, né, também fazendo com que as pessoas não lembrassem do passado. E o fato de não lembrar do passado, de não ter a condição de se apropriar desse passado, faz com que as pessoas não tenham a crítica desse passado. Elas não conseguem, se ela não conhece, ela não sabe como foi, então ela não é capaz de criticar esse passado. Nesse sentido, a memória ela é direito. Todas as pessoas têm direito a lembrar e a ter condição de falar, enfim, de divergir, de discutir o seu passado. Então, a memória ela se integra dentro de um arcabouço que a gente chama no direito de justiça de transição. O que é a justiça de transição? A justiça de transição ela está fundada na memória, na verdade e na justiça. E ela tem o objetivo de reparar, de propor medidas estratégicas de reparar as violências cometidas. Eu não sei se está claro para você, eu vou ficando por aqui, você me faz outra pergunta, você me perguntou a importância da memória. Ela é direito, por isso que ela é importante. Por exemplo, se você não conhece o que aconteceu, né, no seu país, lá, por exemplo, se você não conhece a escravidão, o processo da escravidão, se você não conhece a história dos nossos povos originários, né, e todas as violências que se cometeram por séculos, quase 4 séculos de dominação, em que eles foram, né, escravizados, em que eles foram dizimados, até hoje a gente está assistindo isso. Se essa memória não persiste, e se você não tem, a partir deles, né, eles próprios não têm a sua memória, nós não conseguimos entender e principalmente não conseguimos ter uma crítica sobre isso, quer dizer, não conseguimos entender o processo, o que foi esse processo da escravidão e da dominação, e com isso não tem, politicamente, você é uma pessoa que não tem condição de opinar sobre os acontecimentos do seu país. Então, lembrar, se apropriar desse processo todo de dominação que nós vimos atravessando por séculos, né, de violência extrema, e saber as suas causas, é fundamental para que a gente consiga, hoje, ter uma condição de propor um outro país, de querer um outro modo de vida. Senão a gente fica sem ter uma participação ativa na sociedade. Por isso é que a memória é importante. A memória está junto com a história. Você tem que conhecer a história, mas a memória é aquilo que você conhece do seu passado. E a memória, quando você conhece o seu passado, esse seu passado é presente.
É alguma coisa que você lida com ele hoje, não é alguma coisa do passado somente. Por exemplo, saber sobre a ditadura civil-militar e sobre toda a intervenção que ela fez no país, o controle que ela teve sobre a imprensa, o controle que ela teve sobre a educação, o controle que ela teve sobre a economia, faz com que você, ao lembrar de tudo isso, tenha uma posição crítica hoje. Seja capaz de dizer, não, eu não quero isso para o meu país, eu não quero um país, entendeu? Onde uma cidade não tem esgotos, onde uma cidade não tem uma saúde apropriada, onde uma cidade convive com o SUS que não tem condição de se, enfim, de atender todas as pessoas que procuram o SUS. E o SUS tem uma universalidade, porque faltam médicos, faltam tudo. Se você não conhece esse passado, você fica muito limitado para entender o presente. Por isso é que é importante você lembrar e se apropriar dessas lembranças como direito seu. Eu, por exemplo, participei do movimento estudantil. A memória que eu tenho do movimento estudantil é uma memória que me faz ter condição hoje de pensar que a UNE tem uma importância grande na luta pela transformação do país, a União Nacional dos Estudantes. Se eu não tenho essa memória, porque a memória me deu a condição, a participação me deu a condição de lembrar muito da importância que foi o movimento estudantil universitário em 1960, a partir de 1960, sempre. Então, é isso aí, a memória tem um valor fundamental na vida das pessoas. Ficou Perfeito, claro? Rita. Ficou claro, Guilherme? Ficou Por bastante exemplo, claro. Guilherme, eu fui presa. Por exemplo, eu fui presa. Né? Então, qual é a memória que eu tenho da prisão? A memória que eu tenho da prisão, ela me faz, por exemplo, entender que as prisões elas não são capazes, né, de fazer com que as pessoas se transformem dentro da prisão para melhor. Elas acabam criando condições dentro da prisão que as pessoas são cooptadas para situações de crimes que elas nem cometeram antes de serem presas. Entendeu? Então, porque eu tenho a memória da prisão, porque eu lembro desse passado, porque eu valorizo esse passado, porque eu consegui, enquanto presa, não me deixar aprisionar, quer dizer, conseguimos, enquanto um coletivo, ser livre enquanto estávamos presos, essa memória, essa lembrança é que me faz ter condição de ter uma crítica do sistema prisional brasileiro. Entendeu? É um pouco, a memória é isso, ela por isso é que ela é direito, porque todo mundo tem direito pessoal, subjetivo, de ter a sua história e diante da sua história, valorizar essa história ou fazer a crítica dessa história. Mas todas as pessoas deveriam ter direito a lembrar e a ter uma memória. É isso aí, Rita. E tem mais, a memória ela é subjetiva, ela é minha, mas a memória é coletiva também. Por exemplo, a memória oficial da ditadura civil-militar foi o silêncio. Eles impuseram uma outra realidade para o país. Eles, através do silêncio, eles impuseram uma mentira de que não houve golpe, principalmente no governo do Bolsonaro. Ele passou a defender a tortura. A tortura é crime de lesa humanidade. Então, a memória da ditadura civil-militar foi a de contar uma história que não é verdadeira. A memória dos resistentes, daqueles que, durante a ditadura civil-militar, estiveram se organizando para redemocratizar o país, é uma outra história. Então, essa história dos resistentes, daqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar, é a memória coletiva de uma geração
ou de pessoas organizadas que lutaram naquele momento. Deu para entender a diferença da memória? A memória que eu tenho e a memória que os povos originários têm sobre a dominação deles, ela é coletiva. E ela diz de uma verdade, porque ela parte da lembrança e da história contada por cada um dos indígenas. Muito bem. E Rita, Ficou você claro, deu. Guilherme? Ficou bastante claro. E Rita, Você você acha, por deu toda uma. exemplo, essa discussão ela é muito importante hoje, porque ela está muito ligada também à questão dos direitos humanos. Que sem memória você não consegue entender a importância também dos direitos humanos. Ela está ligada a isso aí também hoje. E é fundamental que as pessoas, que o povo brasileiro, tenha uma outra visão dos direitos humanos. Me diga. Sim. Rita, no final do ano passado e no começo desse ano, inclusive com o 8 de janeiro, nós acompanhamos várias pessoas pedindo intervenção militar, né? Que na minha avaliação, né, e acho que na sua também, é pedir golpe de Estado militar. Claro. Essa explicação sua explica, né, embora o termo seja meio redundante, o fato dessas pessoas, né, quererem a volta dos militares, né, e por que que pessoas que, por exemplo, tá certo que é injustificado de qualquer jeito, a gente da minha idade pedir isso, né, que não viveu o período histórico, mas estudou. Mas por que que gente que, né, que viveu aquele momento histórico ainda pede a volta dos militares? O fato de ter vivido aquele momento lá atrás, né, tem, pode ser visto como naquele momento também havia a sociedade estava sobre uma ditadura. Quer dizer, a imprensa estava cerceada. Então a história contada não era a história de quem resistia, de quem queria um outro país, de quem queria um país com as reformas de base, por exemplo. Não era essa a história. Era a história de que as pessoas que queriam, que estavam organizadas e que eles combatiam, que eles queriam exterminar, e exterminaram grupos mesmo, elas eram comunistas. Então, essa ideia do comunismo, essa ideia de que eram terroristas também, acabou prevalecendo para muita gente na sociedade. Então, pessoas lá que viveram 64, elas também não tiveram as informações que eram dadas pela imprensa e pelos todos os canais que os militares podiam chegar, e principalmente pela repressão violenta, porque havia um silêncio. Então, essas pessoas não tinham essa história para contar, não tinha uma memória. A memória delas era uma memória que se compatibilizava, quer dizer, que apoiava naquele momento a ação dos militares. Então, muitas pessoas, naquele momento lá atrás, também apoiaram os militares, porque eles contavam a história de que nós, que éramos revolucionários, queríamos transformar o país numa sociedade comunista. Entendeu? Tinha isso. E os jovens, esses não sabiam nada. Pessoal você, por exemplo, conhecia alguma coisa sobre o que aconteceu lá atrás? Muito pouco, eu acho. Eu conheci com os livros de história e depois, né, quando eu entrei para a faculdade de Ciências Sociais da PUC, tive contato com gente, né, que foi presa, né, mas como eu falei, embora o acesso ao conhecimento, né, tá, né, presente, né, e gente que, por exemplo, da minha idade e com a mesma instrução que eu tenho, tenho obrigação de correr atrás aí do Claro. conhecimento, né?
Mas muita gente não faz isso, né? E Essa que é a você era um questão. jovem universitário que teve essa oportunidade. Pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade de conhecer, né, como você conheceu. Então, por isso é que a propaganda toda, propaganda do governo Bolsonaro, a negação que eles faziam da história, né? Até os ministros do governo Bolsonaro, vários deles se posicionaram dizendo que não houve golpe. Então, isso faz com que as pessoas fiquem confusas e muitas vezes elas se deixam levar, porque elas não têm uma memória, porque esse direito à memória elas não têm, ela foi negado para elas, direito de saber do que aconteceu e de ter consciência de que o que aconteceu era uma ditadura civil-militar, pois era um estado de exceção. Antes existia um governo democrático, um governo eleito. Então, tudo isso fez com que essas pessoas não conhecessem. E também os militares eles acabaram, durante o governo Bolsonaro, e isso está hoje comprovado, né, pelo que foi o janeiro no nosso país, que eles tinham setores das Forças Armadas tinham compromisso com o governo do inominável lá. Eles estavam. Né? Isso a gente está sabendo pelas CPIs, pelas prisões que estão acontecendo hoje. Quer dizer, por que a gente fica sabendo hoje disso? Porque nós temos, dentro da sociedade, diferentemente do que existia em 64, instituições do Estado brasileiro funcionando. Porque em 64 não existia uma imprensa como existe uma imprensa hoje, não existia os meios. Por exemplo, em 64, jamais eu podia estar falando com você, ou falando em qualquer canal de televisão ou de rádio, porque não existia a, a, a quantidade de mídia que tinha hoje, mas havia as rádios comunitárias já naquele tempo. Eu não, jamais podia estar falando qualquer coisa dessa, nem porque seria imediatamente presa, e a rádio seria fechada, como foram muitas rádios fechadas. Então, hoje nós temos uma situação de conquista que nós não tínhamos lá no passado, é diferente hoje. Então, hoje eu posso falar com você, você pode falar com seu amigo, você pode entrevistar outras pessoas, você pode me entrevistar a pessoa que você conheceu, que foi presa política, você pode entrevistar, e ela vai te contar o que aconteceu com ela. Tem um filme importante, eu sempre cito esse filme, que é A Torre das Donzelas. É um filme da Susana Lira. Se eu acho que ele é de domínio público já. Se você quiser, eu te mando o link do filme depois. Esse filme é um filme que foi pensado a partir da vivência de mulheres presas no presídio Tiradentes, em São Paulo, na Torre. E nós, que eu participo do filme também, falamos sobre a ditadura e sobre o tempo que a gente viveu na prisão. Então, esse filme, ele permite que muita gente, ao assistir o filme, ao discutir o filme, conheça a realidade de 1964 e do que ela foi capaz de provocar no país, dos efeitos que ela teve e que repercutem até hoje. Nós somos um país em que as instituições precisam ser reconstruídas, porque elas foram destruídas. E elas foram destruídas também, no meu entendimento, porque as pessoas, o povo brasileiro, uma parte do povo brasileiro, não tem a consciência da destruição que a ditadura civil-militar provocou no país. Certo. E ô Rita, hoje, né, está havendo um embate, né, uma disputa política entre o STF e setores aí da extrema direita. E eu escuto uma coisa que me incomoda bastante por parte da direita, da extrema direita, né, que as perseguições, contra as ditas, entre aspas, né,
que não é que falar que é perseguição é banalizar o termo, na minha opinião, mas as tidas perseguições, entre aspas, né, de setores de direita e de extrema-direita seria uma volta da ditadura implementada pelo Alexandre de Moraes. Só que a grande questão é que o Alexandre de Moraes não mandou torturar, matar ninguém, né? É uma questão que a gente precisa falar. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa comparação meio esdrúxula, né, que fazem, né, desse momento, né, que nós estamos passando com o momento da ditadura militar. Nós temos hoje uma situação em que a gente tem que agradecer muito. Nós temos instituições que funcionam. Então, nós temos um governo popular, um governo que foi eleito, nós conseguimos eleger o governo o Lula, né? Conseguimos eleger o governo Lula, o que foi uma grande conquista. Significa que o Estado brasileiro, que é constituído pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, o Estado brasileiro é um Estado democrático e é de direito. Quer dizer, ele é assegurado pela Constituição de 1988. Nós temos um legislativo onde a maioria dos eleitos são representantes dos interesses das empresas brasileiras, os interesses da igreja comprometida com uma visão de mundo de dominação, que são uma parte grande da igreja dos evangélicos, né? E nós temos um judiciário que funciona, apesar das dificuldades todas que o judiciário tem, né? O judiciário funciona. E essa foi a grande vantagem nossa nesse momento, porque se nós não tivéssemos essas instituições funcionando, nós não teríamos condição, o povo brasileiro não estaria hoje sob uma ditadura, porque o que aconteceu em janeiro foi a tentativa de um golpe. Aliás, isso tá cada dia fica mais evidente. As CPIs vêm demonstrando isso. Então havia a intenção de um golpe e isso, o que aconteceu em janeiro foi crime. As pessoas que estiveram, né, entrando no palácio do governo e fazendo tudo aquilo que a gente ficou assistindo assim totalmente estarrecida, porque eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer e de repente você está assistindo tudo aquilo. Então aquilo ali foi gravíssimo. A sorte é que tanto o poder executivo como o poder judiciário reagiram a tempo. Porque o que eles queriam? Eles queriam implantar realmente, criar uma situação gravíssima, a ponto do governo pedir a intervenção dos militares, através de um mecanismo que tem, e aí nós estávamos hoje numa ditadura, numa situação totalmente antidemocrática. Quer dizer, com relação à questão a grande sorte nossa também, eu acho, é ter ministros dentro do Supremo Tribunal como Alexandre de Moraes, que tem um conhecimento e uma clareza muito grande do que é um Estado de direito e de qual a responsabilidade do Supremo de defender esse Estado de direito. Então, Alexandre de Moraes é um ministro que tem que ser muito observado, os seus julgamentos, porque eles todos, se você assistir o último dele agora, quando o Bolsonaro ficou inelegível, fica bem claro que essa questão que você coloca, ela não tem sentido, porque ele vai mostrar, ele demonstra como aquela reunião que o Bolsonaro fez com os representantes internacionais, os diplomatas, ela era uma forma de denunciar um processo legítimo eleitoral e uma tentativa, né, de também conseguir de se eleger. Quer dizer, ele estava em plena campanha eleitoral naquele momento. Então,
tanto a fala do Alexandre de Moraes como de da maioria dos ministros agora nesse momento deixam bem claro a importância que tem o Supremo Tribunal Federal na nossa vida política hoje, de preservação das nossas instituições. Sim. E, ô Rita, falar um pouquinho aí da anistia, né? Muito se debate, né, a anistia ampla, geral e restrita, né? Que, né, libertou, digamos assim, quem foi perseguido, mas também não puniu os torturadores, né, os militares, né? Diferente, por exemplo, de países como a Argentina. Como que você vê essa questão, ô Rita, da anistia ampla, geral e restrita? Isso tem impacto hoje na, digamos assim, na democracia, né, que eu chamo de democracia burguesa brasileira? Tem impacto gravíssimos, porque quando um país, né, não pune os torturadores, a repercussão disso, anos depois, é um presidente ser capaz de defender a tortura. Se o país, em 1964, 1979, a lei não tivesse sido a Lei 6.833, ela tivesse. Porque existia uma lei, que foi uma lei importante, eu vou voltar um pouco à lei para poder explicar para você, que foi uma conquista em 79, houve uma lei. Essa lei foi decorrência de um grande movimento na sociedade, que começou em 75, que pedia anistia ampla, geral e restrita. Então, nós, organizados nas nossas entidades, lutávamos por uma anistia que fosse uma anistia ampla, geral e restrita. O que significava isso? Que atendesse todas as pessoas que estavam presas naquele momento e também pessoas que estavam fora do país e essa lei, quando ela foi editada, ela tratou de ampliar essa anistia para aqueles que tinham cometido crimes que eles diziam que eram crimes conexos. O que é um crime conexo? Crimes semelhantes ou crimes que aconteceram por conta de outro crime. Então, eles colocaram os torturadores e os militares, os agentes, não só os torturadores, mas os agentes do governo militar, na mesma situação que os resistentes, que aqueles que resistiram, que é E aí essa anistia se estendeu também aos torturadores, nesse sentido. A lei propiciou isso. A lei criou uma condição desses torturadores ficarem sem condenação nenhuma, sem nenhuma punibilidade. E isso atravessou a sociedade toda. Isso persistiu durante todo esse tempo. E em nenhum momento, nenhuma pessoa que torturou politicamente, quer dizer, dentro como funcionário do Estado, portanto, funcionário público, foi condenado. Hoje já acontece de vários juízes entenderem que essa lei, que a tortura é um crime de lesa humanidade, prescritível, então alguns juízes têm condenado. E o que acontece hoje? Uma sociedade que não trata essa questão da tortura, entendeu? E não tem como um dos seus princípios condenar isso e punir isso, ela convive com situações como a que a gente assiste hoje. Situações que são degradantes, situações que criam um janeiro como a gente assistiu. Porque há uma impunibilidade, essas pessoas se sentem impunes. Elas podem fazer qualquer coisa que elas não vão ser condenadas. Elas podem. E a tortura continua acontecendo. Nas delegacias, nas prisões, em várias instituições do Estado brasileiro, a tortura ainda acontece. E a gente vê como situações como a de uma escola, que é muito delicada essa questão, porque em outro momento professores também, diretores de uma escola foram condenados e eles eram inocentes, mas hoje isso volta como professores criando situações
degradantes para crianças. Se a noção e se elas tivessem uma clareza do significado da tortura, que a tortura é um crime que destrói as pessoas, é um crime que o humano não pode produzir, não pode, enfim, que ela é uma coisa abjeta, é uma coisa que repugna, que nem os humanos torturam, e isso é vamos dizer, é uma marca muito grave na nossa humanidade, quer dizer, que tem que ser extirpada, que isso não pode existir. Então, como se convive com a tortura até hoje? Né? E por quê? Se convive com a tortura até hoje, porque no passado eles não foram punidos, os torturadores não foram punidos. Existia uma lei que dava uma condição de anistia aos torturadores. Gravíssimo isso. E a nossa sociedade brasileira, ela até hoje convive com essa realidade. Perfeito, Rita. Ô Rita, falar um pouco aí dos números da ditadura militar, né? Existem os números oficiais, né, que é apresentado aí pra gente. Até quando que esses números, primeiramente, são reais, né? Existem casos subnotificados aí de torturas e mortes, né? No que vocês têm estudado, por exemplo, é, quais são os números que a gente pode confiar, né? Os números mais exatos do que foi a ditadura militar é, no, a respeito de prisão, tortura e morte? Olha, a Comissão Nacional da Verdade, ela tem uma importância enorme. Tanto é que as recomendações da Comissão Nacional da Verdade são recomendações que o governo atual, através do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vai começar a trabalhar. E a Comissão Nacional da Verdade, a gente diz que é um instrumento de memória coletiva. Eu vou voltar à questão da memória para você entender. O que é um instrumento de memória coletiva? É uma comissão, são todas as recomendações que a comissão faz. Né? E uma delas é da questão da tortura, do combate permanente à tortura. E a comissão, ela chegou também, então eu digo que o instrumento mais valioso que nós temos hoje de memória coletiva é a Comissão Nacional, são as deliberações da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão da Verdade, ela chegou a identificar 354 pessoas desaparecidas, que foram assassinadas e desaparecidas neste país. E também a questão da tortura, ela não tem um número exato de pessoas torturadas no país, nem presas, mas é um número que extrapola mais de 7 mil, eu acho que 7 mil ou 5 mil, eu não tenho certeza, então eu não vou entrar nesse número exato, vou ficar te devendo isso aí. Mas a gente pode entrar na Comissão Nacional da Verdade, ela ela é de domínio público, então se você entra, a Comissão Nacional da Verdade tem todos os relatórios, tem exatamente o número de pessoas que foram uma projeção a partir dos depoimentos das pessoas que foram chamadas a depor naquele momento, você tem uma estatística grande. A gente costuma dizer que a sociedade brasileira ela toda foi atingida, em 64 até 85, pela ditadura civil-militar, porque a repressão se fazia muito grande, não é só o número de pessoas presas, eu acho que o número de pessoas presas deve estar em 5 mil, se eu não me engano, no Brasil todo. Mas as pessoas que foram atingidas, por exemplo, uma família, o pai é preso, ou é morto, ou é desaparecido, e toda a família sofre as consequências daquilo. Entendeu? Então, as consequências dos malefícios e
dos atos de secessão, da violência, da repressão, atingiram o país todo. E continuam, muitos efeitos desse continuam acontecendo. Sim. E eu queria que você explicasse um pouco como que funciona a questão da comissão da anistia, principalmente, né, a respeito, né, de indenização que o Estado tem que dar, né? Gostaria que você explicasse por que essa indenização é justa, né? É justa, necessária e é o mínimo que o Estado pode fazer, na minha opinião, né, pela pessoa que foi perseguida, torturada ou que perdeu algum ente querido. Né? Gostaria que você explicasse isso. Sim. A comissão, durante até os anos 2018, ela tinha o objetivo de avaliar requerimento de pessoas perseguidas e propunha dois tipos de reparação. Existia uma reparação para a pessoa que perdeu o vínculo de trabalho lá atrás, ela ficou desempregada e depois, durante todos os anos, ela não conseguiu mais trabalho, porque ela não tinha. Isso nas empresas é muito claro, todo aquele operário que foi perseguido, ele já não tinha, e você sabe bem dessa história, porque você convive aí no sindicato. Ele, para conseguir emprego, ele tinha que ter uma carteira com outras anotações, e mesmo assim, quando o empresário lá, o patrão percebia, ele demitia outra vez. Então, as pessoas não tinham condição de ter uma atividade econômica. Muitas pessoas ficaram nessa situação por muito tempo, portanto, não se aposentaram. Né? Então, para essas pessoas que perderam o vínculo, havia uma reparação econômica que propiciava que ela continuasse com uma condição de vida econômica razoável. Né? Claro que não ia reparar todo o mal que foi cometido contra ela, todas as injustiças cometidas contra ela, mas ele tinha uma condição de continuar sobrevivendo e garantindo a sua vida, a sua sobrevivência. Né? E também ele tem, hoje continua tendo, ele tem o pedido de desculpa do Estado, um pedido simbólico, pediu desculpas a ele, quer dizer, o Estado reconhecia que cometeu contra essa pessoa uma injustiça e pedia desculpas a ela. Esse pedido de desculpa tem uma importância muito grande para as pessoas, porque muitas vezes a reparação ela é insignificante diante do que ele ganhava antes, ou do que ele tinha como salário. Né? Mas ela dá a condição de sobreviver. Uma outra coisa é quando você não perdeu o vínculo de trabalho. Aí você tem uma reparação que ela, no limite, ela vai a R$100.000. Ela vai a R$100.000, porque você não consegue comprovar que você perdeu o vínculo de trabalho. Por exemplo, você era estudante, ou você, mesmo tendo um trabalho, você depois conseguiu continuar trabalhando. Então, aquele tempo que você foi perseguido, durante 10 anos você não conseguiu trabalho, mas aí depois você conseguiu um trabalho. Então, você já não tem a condição de provar que você ficou sempre sem trabalho, entendeu? Ou você ficou sem um vínculo de trabalho. Quando você não consegue comprovar o vínculo de trabalho, mas a perseguição é identificada, você tem uma perseguição que, no limite, vai a 100.000 por ano de perseguição. Então, se você teve 5 anos de perseguição, você tem um percentual desses 100.000. É uma forma que o Estado encontrou, e isso está legislado, tem uma lei de anistia que reconhece isso. Isso, quando há a sessão, isso é muito bem. Hoje as sessões são públicas, então você pode assistir a sessão. Eu até posso te mandar o link na próxima reunião, que houver uma sessão de anistia, para você entender o processo todo como acontece, porque é muito importante as pessoas terem conhecimento. Ela sempre foi pública, só que hoje essa publicidade é dada pelo canal do YouTube, do Ministério dos Direitos Humanos. Então, se você entra no canal do YouTube, você tem lá a sessão plenária de julgamento.
Então, se assiste o processo. O pedido são vários conselheiros de todo o Brasil, tem conselheiros que são escolhidos pelo ministro, eles não recebem nenhum salário. Eu sou conselheira da comissão. É um dever público que eu assumo. Eu não tenho nenhuma remuneração para ser conselheira. Eu só recebo, quando tem, né, quando tem sessão, a condição de ir a Brasília e ficar lá durante um dia, 2 dias, nas sessões de julgamento. Essa comissão, do governo Bolsonaro, ela foi destruída. Então, nós, nesse momento, o ministro nomeou novos conselheiros e nós estamos reconstruindo a comissão de anistia. Foi feito um novo regimento, porque o regimento que o governo Bolsonaro criou era anticonstitucional, ele não atendia às exigências da Constituição, pelo contrário, as pessoas eram tratadas como réus, era como se fosse novamente uma justiça militar, porque ela era administrada por pessoas que tinham torturadores como referência. Então, elas viam as pessoas que iam às sessões como inimigas, assim como antes, como os militares sempre pensaram. Toda pessoa que é um resistente, que questionou o Estado de exceção, que questionou a ditadura civil-militar através de suas organizações, de sua resistência, era entendido como inimigo. E é isso, a comissão hoje, ela continua, ela foi retomada, ela está sendo reconstruída, e ela ela sempre foi pública, as pessoas sempre puderam participar das sessões, lá em Brasília. Agora ela pode ser vista no país todo, porque ela é divulgada por um canal de comunicação. Então, não há mais como questionar a comissão ou dizer que a comissão, enfim, privilegia alguém, não, pelo contrário, é rigorosíssimo o processo de avaliação dos pedidos de anistia política. E qual seria esse canal, o nome dele, né, para que os É do ouvintes Ministério dos Direitos Humanos, Ministério de Direitos Humanos, MDHC. Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. E Então é só cidadania. isso. Então é Você só entra, tem a última sessão de julgamento, está lá. Foi a semana agora, na quinta, foi no dia 28 e 29. Dia 28. Procura dia 28 de abril, ou, meu Deus, de junho, que você vai encontrar a última sessão da Comissão de Anistia. Aí participa, inclusive nessa sessão teve um julgamento de 2 irmãos, Janaína e o irmão dela, que foram assistir à tortura, foram também, de uma certa forma, eles assistiram à tortura da mãe, quer dizer, alguma coisa inominável, porque como é que você faz entrar 2 crianças numa sala de tortura para ver a mãe numa cadeira de dragão, enfim, a mãe numa situação humilhante, degradante, como é a tortura. Aí. Maravilha, Rita. A conversa aqui está muito boa, né? E acho que é uma conversa de extrema importância, mas a gente vai chegar aqui, né, para a parte final, né, dela. Mas antes da gente fazer as considerações finais, queria te fazer uma última pergunta, né? Uma pergunta mais reflexiva. Os movimentos sociais, né, têm um lema de ditadura nunca mais, né? Como fazer com que esse lema vale mesmo de verdade? Fazer com que esse lema permaneça, né? Fazer Conhecendo valer, essa história. fazer Conhecendo esse... essa história. Oi? Conhecendo a história da ditadura civil-militar no Brasil. Conhecendo, sabendo o que é uma doutrina de segurança nacional. Quer dizer, levando os jovens
a conhecer esse momento lá atrás. Tem muita forma de conhecer. O cinema, por exemplo, propicia muito isso. Rodas de conversa sobre isso. Um programa como esse seu, não só a pessoa assistir, mas mobilizar as pessoas para discutirem, fazer perguntas às pessoas, questionarem quando ela diz assim, a ditadura, enfim, quando elas querem a ditadura de volta, por exemplo, perguntar por que você quer a ditadura de volta? Porque você conhece o que foi a ditadura civil-militar? Que eu digo civil-militar, porque ela não foi uma ditadura somente dos militares, os empresários participaram dela também, financiando, inclusive, a ditadura, financiando desde o golpe. Então, você tem que saber disso. Quem eram essas pessoas que estiveram à frente da ditadura militar? Quem era o Costa e Silva? Quem era o Figueiredo, o general? Levando as pessoas a conhecer esse momento da história do país, porque é direito delas conhecerem. É direito delas conhecerem. Tem um filme que chama Trago Comigo. É um filme muito interessante também. É um filme feito pela Tata Amaral, e ela vai descrever exatamente um grupo de jovens que está fazendo teatro e que estão fazendo uma representação sobre uma ação de uma expropriação de banco que aconteceu no passado. E eles estão questionando o diretor da peça sobre isso. Então, é um filme que traz uma realidade onde existem jovens que fazem perguntas sobre esse passado, entendeu? Então, chama Trago Comigo. Então, eu te digo que é isso, pedindo para que essa pessoa, quando a pessoa fala que a volta da ditadura, ou então quando a gente diz ditadura nunca mais, é que ninguém quer mais um sistema repressivo, violento, de morte, de desaparecimentos. A gente quer que isso não exista mais na sociedade, que isso não seja possível. Sim, perfeito, Rita. Então é isso aí, Você estamos tem encerrando. alguma observação, alguma crítica? Você acha que as coisas não ficaram claras? Você não entendeu alguma coisa? Rita, a nossa entrevista foi excelente, gostei bastante aí das colocações. Acho que foi perfeito, ficou muito bom. Mas estamos aí para as considerações finais aí do nosso papo, né? Gostei aí bastante aí da nossa conversa, como eu reforço aqui é de extrema importância, né? E passo a bola aí novamente para você, Rita, fazer suas considerações finais. Oi, Guilherme, eu agradeço a tua intenção e a tua persistência, porque você foi persistente, né? A semana passada não estava legal, aliás, nem consegui viajar para Brasília, eu tinha uma sessão em Brasília, como tinha quórum, eu acabei não conseguindo viajar. Então, eu te agradeço muito. Acho que você é um jovem muito legal, persistente, que pode fazer um grande trabalho, né? Através das suas entrevistas, através das suas considerações. As perguntas foram muito bem colocadas por você. Eu espero ter conseguido acrescentar alguma coisa. E aí é isso aí. Eu estou disponível quando você precisar de conversar, a gente conversa. Tá legal? Maravilha, muito obrigado novamente, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né? E mesmo um processo que eu sempre falo, né? Quando a gente termina a entrevista, né? Quem não for inscrito aí no nosso canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, se inscreva, curta, compartilhe, comente, né? Esta e outras vistas, matérias, programas, enfim, os nossos vídeos, né? O seu engajamento é bastante importante aí para o canal crescer, né? E continuar fazendo um trabalho, trazer pessoas aqui como a Rita, né? Para falar de temas de extrema importância. Além do YouTube, nós estamos no Facebook, no Instagram e também no TikTok. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Lembrar aqui do nosso Pix,
385 007 02800 CPF e também no Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Aí as nossas plataformas financeiras, né, para a gente continuar fazendo esse trabalho independente. Então é isso aí, pessoal, né? Por hoje é só. Começou aí a semana. Forte abraço e fui.